Paz do Senhor Jesus para todos, bem-vindos à nossa quarta, e última aula da nossa disciplina Preleção em Isaías, Na aula de hoje a gente vai ver dois pontos principais. O primeiro é alguns paralelos, algumas conexões que existem, Vimos essa primeira parte do livro nas últimas aulas, do capítulo 1 até o capítulo 39. Então, na aula de hoje vamos fazer essa conexão com o Novo Testamento, dessa primeira parte. E vamos estudar a segunda parte do livro, uma parte mais curta comparada à primeira, do capítulo 40 até o capítulo 66, que é essa segunda parte, tá? Vamos orar, dando graças ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui estudando a sua palavra. Maravilhoso Deus, Pai amado, damos graças ao Senhor Jesus nesta hora por mais essa aula, Senhor, por mais essa disciplina, que nessa aula 4 se conclui, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha estar guiando cada um dos momentos dessa aula. Nos faz, Senhor, recordar e guardar no nosso coração tudo aquilo que estamos estudando, tudo aquilo que estamos aprendendo, Senhor, para a nossa vida espiritual, Senhor, e também para edificar outras pessoas, para edificar o teu corpo, Senhor, o corpo de Cristo. Assim que nós te pedimos, Senhor, já te agradecemos por tudo. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, é sempre bom, a gente recordar, já vimos isso em outras aulas, já vimos isso também nas aulas complementares, Se você ainda não viu, nós temos aí 4 aulas disponíveis para vocês assistirem, coloquei elas no grupo, e também, estão aqui para serem assistidas, a respeito das conexões que existem do livro do profeta Isaías com o Novo Testamento. Tá? A gente vê vários textos que são lidos, que são referenciados, que são citados diretamente. Então, a gente vai agora fazer essa conexão e esse paralelo dessa primeira parte, tá? Dessa primeira parte do livro do profeta, que é do capítulo 1 até o capítulo 39, tá? Primeiro texto, acredito que é muito conhecido, que fala a respeito do nascimento virginal, da vinda do Messias, e que essa vinda não seria uma vinda comum, seria uma vinda miraculosa, que ele viria através de uma virgem. Então, que a sua encarnação seria gerada através do Espírito. Então, esse texto que fala de Isaías capítulo 7, versículo 14, menciona que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E esse texto, se cumpre, se referencia na descrição de Mateus, capítulo 1, versículo 22 ao 23, onde ele traz, ele resgata esse texto, fazendo esse paralelo com Isaías. Lembrando sempre dessa preocupação de Mateus de fazer esse paralelo, não só com o texto de Isaías, mas de todo o Antigo Testamento, para apresentar, o Cristo, apresentar o Evangelho aos judeus. Então a gente vê, tanto no texto de Mateus, como no texto de Isaías, que existe essa aplicação direta, a aplicação direta do texto. Então Jesus é justamente esse Emanuel, esse Deus conosco. E esse texto mostra justamente, traz um aspecto cristológico dessa encarnação, ou seja, o Deus que existe de toda a eternidade, que era, que é e que virá, ele se manifesta agora de uma forma carnal, de uma forma humana, tá? Encarnado. Ele entra nessa história humana, ele entra através dessa humanidade. Então isso, é apresentado, vem aí através de Isaías e, consequentemente, se cumpre em Jesus nessa descrição de Mateus. Isaías capítulo 9, já temos aí também uma aula só sobre Isaías capítulo 9. Se você não assistiu, está disponível, quando fala, dos atributos, dessas características divinas desse Messias que virá, que fala que ele realmente é esse Deus forte, esse Pai da eternidade. E Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, fala desse texto, quando ele diz: "E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." E aqui é sempre bom a gente compreender que, enquanto Isaías ele traz essa profecia, e que ela foi interpretada por muita gente como a vinda de um rei terreno, de um rei político, essa expectativa messiânica de que viria esse Messias que guiaria o povo para a libertação, para viverem aí o dia do Senhor. A gente tem a chegada desse Messias interpretada de uma outra maneira com os evangelhos,
Então, os evangelhos, ele tira Jesus, né, desse espectro, dessa ótica terrena, e transporta ele para um outro nível, para esse reino eterno, para esse reino que não terá fim. Enquanto o reinado humano era finito, a ideia, né, a expectativa era que viesse alguém que resolvesse ali os problemas da época, do momento. Os evangelhos, a boa nova, é justamente a trazer essa ideia do reino eterno, do reino que não terá fim. Então, ele não esse Messias, ele não é apenas humano, né? Ele tem uma natureza divina. E esse ponto é, inclusive, uma das grandes complexidades da gente, quando a gente estuda, né, a cristologia. O Evangelho de João, ele aborda a natureza do Filho do Homem, né, a natureza divina do Cristo, e para muita gente, por muitos anos, foi muito complexo de entender. Várias heresias na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, surgiram com essa ideia de que Jesus, né, não tinha essa natureza ou 100% humana ou 100% divina. As pessoas, elas tinham dificuldade de interpretar esse ponto, tendo, né, em vista que ou as pessoas associavam esse dualismo, ou era divino ou era humano. Então, os evangelhos, né, e principalmente João, ele traz justamente essa natureza, apresentando esse 100% dos dois, esse 100% humano, mas também esse 100% divino, né? E o texto, né, tanto o texto de Isaías 9, como também o texto de Lucas 1, ele traz esse reino eterno, né? Que é justamente o cumprimento dessas profecias davídicas, né? Tanto em Isaías, como também nos Salmos, quando a gente vê essa esperança messiânica. O renovo de Jessé, né, o texto de Isaías capítulo 11, né, do versículo 1 ao 10, fala desse renovo de Jessé, desse tronco de Jessé que sairá o rebento, ou seja, mesmo a árvore cortada, né, que ela tem essa raiz profunda, desse tronco vai brotar. O remanescente, ele vai voltar, vai virar e reinará. E é interessante que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele resgata esse texto para explicar, né? E ele explica esse texto e traz a interpretação para o Cristo. Romanos 15, na verdade, a partir do versículo 11, ele já explica um pouco, mas de forma mais objetiva, né, digamos assim, fazendo um recorte mais direto com esse texto de Isaías 11, ele diz o seguinte, né, Romanos 15, 12 e 13. Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Ou seja, ele traz aqui uma aspas diretamente do próprio Isaías, né? E aí depois ele explica que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Lembrando, irmãos, aqui só abrindo um parênteses, né, para explicar e justificar alguns versículos aqui nos slides, eu mudei a versão, tá? Eu estava usando a Almeida Revista Corrigida, mas aqui acho que a versão que eu tinha era de 2009. Então, o texto, até para explicar, tá um pouquinho mais difícil, né? Então, alguns textos eu coloquei a versão, ou a NVT, se não me engano, uma das duas, tá? Mas acho que era a NVT, que eu estava utilizando de maneira, que era de maneira mais, ela traz o texto, né, de maneira mais direta. Então, esse texto aqui, quando eu vi você, eu lembrei, tá? Então, eu estou usando a versão Almeida, a versão, acho que é NVT ou NVI, uma das duas. Então, se você ver o texto e estiver acompanhando na sua Bíblia e não estiver batendo, é por isso, tá? Mas o texto, ele é o mesmo. Então, como eu estava falando, né, o apóstolo Paulo, ele identifica Jesus com essa profecia de Isaías, e ele traz as aspas de Isaías. Ele traz as aspas de Isaías. Então, ele mostra, né, ele traz esse Jesus agora como um justo juiz, e o juiz que traz a justiça perfeita, aquele que vai governar sobre os gentios de maneira justa, que vai trazer esse reino de alegria, esse reino de paz, tá? E o versículo 10, né, dois versículos antes desse texto, o que nos alegra é que nessa promessa desse reinado, nessa promessa desse reino eterno, ele inclui também os gentios.
Romanos 15, versículo 10, diz o seguinte, e também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. Então, a gente vê essa inclusão dentro dessa tão grande salvação, agora dos gentios, agora dos povos, não só mais o povo de Israel, mas todas as nações, que foi esse plano divino desde o início, que era esse plano da salvação, de trazer Israel como essa nação que seria o espelho da glória divina e que as pessoas conheceriam o Senhor através de Israel, tá? Só que no meio do caminho, né, a gente sabe os percalços que Israel cometeu, e depois vinha a justiça e o castigo divino, tá? Isaías capítulo 2, a salvação para todas as nações, né? Vamos ver esse texto? Isaías 2, capítulo 2, versículos 2 a 3, diz o seguinte: nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos, será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Olha que texto interessante. Ele traz aqui não só todas as tribos, ou não só toda Israel ou toda Judá, mas o texto de Isaías fala que povos de todo o mundo. Então, como todo o mundo, se a revelação divina foi apenas ali em Israel, né? Como todas as nações que nunca ouviram falar diretamente, né, da lei, que não sentaram ali nas grandes escolas, né, dos rabinos, como eles iriam conhecer, tá? Como eles iriam conhecer o Senhor, tá? E olha que o texto ainda continua: gente de muitas nações virá e dirá, venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e nele andaremos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. Olha que texto interessante que a gente pode ver aqui. A gente está falando, né, da glória do Senhor, que vai se manifestar na casa dele, no alto monte, e que olha, povos de todas aí as nações, de todo o mundo, vão querer vir para adorá-lo em sua casa. E isso se cumpre, irmãos, essa profecia se cumpre quando o Senhor, né, envia os discípulos para pregar esse evangelho para todas as nações. Tá? E aí a gente vê a grande comissão de Mateus 28:19. Portanto, ide, né, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, a gente tá vendo aqui, o Senhor não manda somente, ó, vá e faça discípulos dentro das tribos de Israel, na região da Judéia, não. Todas as nações. Todas as nações. E aqui, né, em Cristo, o evangelho, ele se torna não só local, mas ele se torna global, para todo mundo. E que se cumpre, né, o desejo do Senhor, que sempre foi salvar não somente Israel, mas todo mundo. Tá? Israel seria esse portador, esse embaixador, como eu já falei, o espelho dessa salvação. Tá? Então, através dela, através de Israel, o mundo conheceu o Senhor, conheceu a Cristo. Então, a gente tem nesse texto de Isaías 2, com essa conexão de Mateus, capítulo 28, tá? Sobre juízo agora, né? Juízo e endurecimento espiritual. Esse texto também aqui é bastante interessante. A gente viu ele, né? Estudamos quando na aula de Isaías capítulo 6, tá? Tem na videoaula Isaías capítulo 6, a gente falou sobre isso. Isaías 6, né, 9 e 10 diz o seguinte: ele disse, vai e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam, endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles, assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Bem diferente nessa versão, a gente está acostumado na Almeida, mas ela traz justamente essa ideia, né, mais clara dessa mensagem que seria apresentada, e do povo com o coração duro, com os ouvidos fechados, que não queriam ouvir, tá? Que não queriam ouvir. E aí vejam só, né, Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15, mais uma vez as aspas do profeta Isaías. Diz assim: cumpre-se deste modo a profecia de Isaías que diz, quando ouvirem o que digo, não entenderão.
Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, e os seus olhos não ouvem, os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não sente, e não se voltam para mim, nem permite que os cure. Isso aqui foi só um dos exemplos, irmãos, mas existem outros textos que falam, né, que tratam, que abordam a dureza do coração do povo. Né? A gente vê João 12, 40, Atos capítulo 28, versículo 26 ao 27, são exemplos, né, desse juízo que vai vir sobre o povo por conta do seu endurecimento espiritual. E isso aqui, irmãos, ele traz uma reflexão muito interessante, muito importante, na verdade, inclusive, porque a gente pode trazer dentro da nossa preleção em Isaías, dentro da nossa prática em Isaías, as consequências do pecado. Porque o pecado, ele cauteriza o coração, a mente do homem. E uma vez com a mente cauterizada, com a mente endurecida, fica muito mais difícil, né, essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para compreender aquilo que o Senhor realmente quer falar com o seu povo. Tá? Então Jesus ele usa nesse texto para explicar que muita gente, né, ouviu ou vai ouvir, mas que rejeitou a sua mensagem, que estão rejeitando a sua mensagem. Por quê? Porque tem esse coração endurecido. Tem esse coração endurecido. E é sempre bom a gente relembrar que a mensagem do Senhor, a mensagem divina, a boa nova de salvação, ela é viva. Tá? Ela não é um conhecimento básico que você lê e aprende e guarda, não. É uma mensagem viva. Uma vez que a mensagem é falada, pregada e que a gente escuta, essa é como se os nossos olhos espirituais fossem abertos para uma verdade espiritual que está no texto sagrado. Tá? E a revelação divina, né, essa mensagem divina que chega para a gente, ela exige uma resposta. Então, uma vez que essa mensagem do Senhor chega ao nosso coração, a gente tem dois caminhos. Ou a gente aceita, né? E aí corrige, reflete sobre ela, corrige, entra nesse processo de santificação, de arrependimento, de pedido de perdão, e ela vai transformando o coração do homem. Ou a gente rejeita, tá? Ou a gente rejeita. E uma vez rejeitando, né, as consequências dessa rejeição contínua é justamente o endurecimento. Quantas e quantas pessoas a gente não conhece hoje que não são mais sensíveis à voz do Senhor, justamente porque já rejeitaram a sua repreensão diversas e diversas vezes. Meus irmãos, coisa boa é ser repreendido pelo Senhor. As pessoas hoje elas têm essa dificuldade de serem repreendidas. Agora eu tô falando repreensão em amor, tá, irmãos? Com a palavra. Não é para bater na cabeça de ninguém, não. Tô falando aqui repreensão em amor, com o texto sagrado. Com o texto sagrado. Né? E a igreja sente quando é com amor. E também a igreja sente quando é com religiosidade. Vou abrir um parênteses, né, sobre essa questão de repreensão em amor, de algo que aconteceu hoje na igreja aqui. Quase agora teve culto, né, o culto da gente é quarta e domingo, e no culto hoje, meu Deus do céu, a gente tem um espaço que é parecido com um ciclo de oração, de dar testemunho, né? Abre um espaço aí de 10, 15 minutos para as pessoas contarem testemunhos durante a semana. E se levantou um irmão, meus irmãos, hoje, reclamando. O espaço é para dar testemunho das coisas boas que Deus fez na nossa vida, para aumentar e edificar a fé dos irmãos. Pois a criatura se levantou para repreender o povo que ficava realmente assim. Nesse ponto, eu compreendo, mas não cabia ele fazer isso. Que ficava se levantando no período da oração. Meus irmãos, é quase impossível que num período de oração todo mundo fique sentado, fique de joelhos orando. Tem gente que não aguenta orar uma hora completa, ora meia hora e se senta, e fica orando sentado. Tem gente que se levanta, vai ao banheiro, bebe água. Irmãos, é normal, é natural. Se você quer sossego, uma hora de oração sossegada, ora em casa. Fecha a porta do seu quarto e ali bota um louvor, enfim, uma pregação e vá orar.
sossegado na santa paz do Senhor, você não pode exigir um comportamento de um grupo coletivo de pessoas que são totalmente diferentes de você. E ali ele repreendeu, irmãos, num momento totalmente equivocado, tá? Num momento totalmente... E aí o que acontece? As pessoas rejeitam essa mensagem. Rejeitam, né? Rejeitam. E aí, só que isso é a repreensão sem amor. Só que também tem a repreensão com amor. E é essa que o nosso coração não pode rejeitar. Dizer, não, realmente, Senhor, eu estou errado. Eu preciso mudar. Eu preciso amar mais amar o próximo. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Porque essa natureza humana aqui, ela está gritando. Isso gera esse quebrantamento. Porém, uma vez que o Senhor repreende, e a gente vai rejeitando, repreende uma próxima vez, e a gente vai rejeitando, essa rejeição contínua gera esse endurecimento. E aí, meus irmãos, pode descer um anjo do céu, o coração vai estar duro e não vai receber, não vai aceitar. Porque a carne, a natureza humana, já vai ter reinado. A carne já vai ter reinado sobre o espírito. Tá? Então, o texto traz esse alerta, né? E Isaías capítulo 8 fala sobre a pedra de tropeço. A pedra de tropeço, né? Diz assim, 8:14. Ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que o faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Esse texto, né, gera uma certa curiosidade, porque como assim Cristo, ele é comparado a uma pedra de tropeço. E Paulo, né, como sempre aí, explica em Romanos capítulo 9, 32 a 33. Olha o que ele diz. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito as escrituras afirmam. E aí ele abre aspas, ele não menciona que é Isaías, mas é o texto de Isaías. Ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Então, aqui, irmãos, ele apresenta Jesus como essa pedra. Só que essa pedra, né, essa rocha inabalável, tanto é que o texto, né, de Isaías também fala que essa rocha vai mantê-lo seguro, porém, para o legalismo, para aqueles que confiaram na lei, para aqueles que confiaram nas suas obras, esse mesmo Cristo, que para nós é rocha inabalável, para ele será pedra de tropeço. Tá? Porque justamente Cristo, né? Cristo, ele é a nossa rocha, ele é a nossa salvação, mas ele também confronta qual a motivação da sua obediência, qual a motivação por você estar seguindo a lei do Senhor. É só por seguir? É sem a graça? É só para fugir do inferno? Por medo? Ou é por amor? Então, né, esse confronto é que tem que gerar essa reflexão nas nossas vidas. Para onde caminha a nossa obediência? Para onde caminha a nossa obediência? Porque senão, também tropeçaremos nessa pedra. Também tropeçaremos nessa rocha. Tá? E a reação de Jesus, né, justamente define a reação de Jesus, não, a reação a Jesus, como a gente reage essa pedra, a essa salvação, define o nosso destino espiritual. É o que define esse caminho, tá? E aí vem o rei justo, né? Isaías 32:1 diz o seguinte: vejam aí, vem um rei justo, seus príncipes governarão com retidão. E aqui vem um texto, né, que quando eu coloquei no slide, até lembrando, eu me emocionei, porque é um texto que eu gosto muito, de João capítulo 18, versículos 36 e 37, uma resposta de Jesus que diz o seguinte: Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não pertence a este mundo. Aí Pilatos disse, então você é rei? Você disse que eu sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Vou repetir, todos
que amam a verdade ouvem a minha voz. E aqui Jesus ele se apresenta, ele não nega a sua realeza como esse rei. Só que não um rei deste mundo, não um rei político, mas um rei espiritual, rei de um reino espiritual. E a Isaías já trazia essa ideia desse reinado, desse rei justo, desse rei verdadeiro, desse rei que reinará para sempre. E João ele traz esse diálogo de Jesus e Pilatos que apresenta, né, a sua realeza do outro mundo, tá? Essa realeza espiritual. Vamos agora, finalmente, para a segunda parte de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 66, tá? Então, nessa a gente vai estudar esse segundo bloco do profeta, é um bloco mais curto, como eu estava falando, e também a gente vai abordar um ponto polêmico a respeito da autoria. É um ponto que, assim, eu colocava no começo da disciplina para tratar dessa polêmica, desse ponto que existe, tá, irmãos? Que existe. Porém, o que acontecia? Eu trazia esse ponto da autoria, mas sem apresentar a segunda parte. E aí ficava meio abstrato. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei essa parte da autoria para o final. Porque aí, depois de ver as duas partes do livro, e aí a gente pode analisar e ver de uma forma mais, digamos assim, depois de estudar o livro como um todo. Aí sim a gente pode discutir com mais profundidade a respeito da autoria, tá? Então vamos lá. Segunda parte, a mensagem de Isaías. O texto, né, a virada de capítulo, a virada de página de Isaías capítulo 39, Isaías capítulo 40, diz o seguinte, né? Abre aspas, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que os seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Irmãos, olha só a mudança drástica. É uma mudança assim, da água para o vinho da profecia. Capítulos anteriores, que já discutimos nessa sala de aula aqui, condenava o povo da pior forma possível. Era balança fraudulenta, era juiz ladrão, era sacerdote bêbado, era mulheres que viviam na luxúria, era consulta necromante, era tudo que tinha direito, foi denunciado até o capítulo 39. E aí no capítulo 40, muda, tá? Isso, a irmã Francisco já está aqui trazendo, né, um esboço daquilo que a gente vai discutir. Existe um espaço de tempo, exatamente isso que a gente vai falar entre o capítulo 39 e o capítulo 40, tá? Então, muda completamente, né? A gente tem um povo que estava ali, né, beirando o juízo, fazendo tudo o que não devia, e aqui a gente tem um povo perdoado. A gente tem uma mensagem de juízo, condenação até o 39, e no 40 a gente já tem um respiro, uma esperança, né? Uma luz nesse fim do túnel. Então, quando a gente olha nessa segunda parte, a gente vai ver essa mudança entre 39 e 40. A gente vai identificar os blocos temáticos. Tá? A gente vai ver agora que nessa segunda parte de Isaías, a gente tem três eixos temáticos, três pontos temáticos que a gente precisa discutir e trazer. A gente vai falar também das profecias messiânicas. Vou sempre fazer referência, tá, irmãos? Também já temos acho que duas aulas dessa segunda parte. A gente tem Isaías 53, acho que Isaías 61. Foram dois capítulos que a gente estudou dessa segunda parte, tá? A gente vai falar, e também precisamos falar da questão da autoria, né, tá bom? E por fim, aplicar essa mensagem de consolo e esperança à vida cristã. Então, só para contextualizar e trazendo aqui a informação, resgatando a informação que o nosso irmão Francisco trouxe aqui na aula ao vivo, tá, irmãos? Lembrando que você que está assistindo a aula gravada, viu? Sempre que possam, venham para aqui assistir a nossa aula ao vivo, tá presente aqui conosco, tá? Então, irmão Francisco diz o seguinte, que existe um espaço de tempo. Existe sim, irmãos. O finalzinho do capítulo 39, nós temos ali o final do reinado de Ezequias, onde ele orgulhoso, né, mostra os seus tesouros para os enviados naquela caravana da Babilônia. E Isaías anuncia, né, traz esse veredito, né, esse oráculo dizendo, ó, tá vendo isso aqui, tudo em que você mostrou? Toda essa riqueza?
tudo isso aqui vai ser levado para a Babilônia. E os descendentes do rei se tornarão eunucos no palácio. Tá? Vai todo mundo aqui da elite vai servir ao rei na Babilônia. Então, a gente vê nesse final um tom de julgamento e o fim, né, dessa esperança imediata, ou seja, não tem mais escapatória. O povo vai ser levado cativo. Não tem mais como voltar atrás, tá? Não tem mais, pode até se arrepender, mas a justiça vai chegar. Tá? No capítulo 40, a gente tem um novo tempo, né? Um novo tempo. Parece que a gente tem agora um novo Isaías, né? Porque existe essa mudança radical de tom. A gente tinha aí de julgamento, muda para consolo. E isso se dá, irmãos, justamente pela mudança de tempo, pelo espaço temporal. Lembra que a gente falou que a profecia do 39 era até o final do reinado de Ezequias? No capítulo 40, o povo já, a nação da Síria já destruiu, olha a quantidade de coisa que já aconteceu. A Síria já tinha destruído Israel, Samaria estava arrasado, o povo foi, enfim, dizimado. Judá ali sobreviveu por poucos séculos, 4, 5 séculos, também foi levada para Babilônia. Foi levada para a Babilônia. Tá? E a Babilônia, né, destruiu os assírios, dominou toda a região, o povo foi levado. E esse cativeiro durou 70 anos. Então imagina só, toda uma geração que foi levada muito jovem, né, para a Babilônia, agora já estava ali envelhecendo. Tá? Ela estava ali na casa dos 60, não, mais de 70, né? Porque se o cativeiro já estava próximo de 70 anos, e o pessoal foi levado ali na juventude, né? Entre 15, 20, 25, então já estava ali com a média de 85 anos. Pode falar, irmão Francisco. Professor, eu tenho na verdade eu coloquei esse comentário, mas na verdade era uma dúvida, assim, porque vai parecer algo até um pouco, posso dizer assim, uma pergunta de uma pessoa leiga, mas a gente está aqui justamente para aprender e esclarecer as dúvidas, né? Isso. Eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor já falou aí, né? Eu perguntei se existe um espaço de tempo. E o senhor já falou que realmente existia um espaço de tempo entre, foi uma virada que houve no capítulo, a partir do capítulo 40. Enquanto o profeta, ele estava profetizando o que iria acontecer ainda, né? Isso, ou seja, ainda não havia, ele estava profetizando o que viria a acontecer no futuro, não é isso? Exatamente, meu irmão. Exatamente isso, tá? É por isso que existe, inclusive, essa, né, só adiantando aqui, essa polêmica a partir do capítulo 40, porque a profecia, a partir do 40, ela é muito específica, tá? Ela é muito específica e ela é para um tempo específico de Israel, tá? Para um tempo específico do povo de Deus. Então, até o 40, o povo ainda está na terra, tá? Como falei para vocês, a terra o Reino do Norte foi destruído, o Reino do Sul foi destruído, então só aí já temos aí séculos, e temos quase aí 70 anos de exílio babilônico. Então a gente já tem toda uma nação que estava totalmente desesperançada, totalmente desacreditada. Não tinha mais templo, não tinha mais Jerusalém, não tinha mais mundo de Jerusalém, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Então eles estavam ali, escravos, esperando, né? Enfim, não sabiam nem o que esperar mais. Então, a gente tem, nesse intervalo de tempo, né, um sofrimento, uma tristeza muito grande desse povo. E aí vem a profecia de Isaías, que já havia profetizado tudo isso. Tá? Já havia profetizado tudo isso. Então, o Senhor, na sua infinita presciência, bondade, misericórdia, deixou uma mensagem de consolo para o seu povo que ele sabia que seria levado cativo para a Babilônia. Ele falou: ó, esse povo aqui é um povo de dura serviço, é um povo de coração duro, mas é o meu povo, eu os amo, e eu sei que vai chegar um momento que eles vão entristecer, que eles vão desanimar. E aí eu vou trazer
essa mensagem de consolo. Então, essa mensagem de consolo, da segunda parte de Isaías, ela se aplica justamente aos cativos da Babilônia, ao povo de Deus que estava cativo na Babilônia. Por isso que vem esse ar, né, esse respiro de esperança. Esse respiro de esperança. Porque é essa mensagem direcionada para esse povo que está triste, para esse povo que está escravo. Tá? E aí é uma mensagem que a gente vê que finalmente o exílio estava chegando ao fim. Que o exílio estava chegando ao fim e que o povo iria voltar para Sião. Tá? E da importância teológica, né, aplicando para os dias de hoje, a gente consegue compreender que Deus ele não abandona o seu povo, meus irmãos. Todo castigo ele tem um final. Ele tem esse final. Tá? Quando você é criança, né? E a criança rebelde, ela responde, ela ali faz alguma malcriação, e aí os pais, né, vão disciplinar, enfim, cada um discipline da forma que quer, eu não vou entrar nesse mérito, mas e aí, uma das formas de disciplinar é o castigo, né? Ah, você vai ficar sem isso, você vai ficar lá sentado na cadeira, até por 2 horas, 1 hora, enfim. Mas nenhum castigo dura para sempre. Um dia, né, o castigo tem fim. É 1 hora o castigo vai ter fim. Pelo menos era para ter, tá? Nesses casos. Mas enfim, voltando. E aí, nesse momento do final do castigo, a glória divina, ela é manifestada. Ela é manifesta, ela é revelada, tá? E a gente vê isso nesse texto, a partir do 40, quando ele vê, consolai, consolai o meu povo, tá? Consolai o meu povo. E esse texto, né, ou essa segunda parte de Isaías, revela justamente um ponto que eu queria discutir com vocês. E aí, por isso que eu trouxe essa pergunta. Como a mudança de tom, né, de juízo para consolo, impacta a compreensão que temos do caráter de Deus, tá? Que é uma coisa para a gente refletir, é um ponto doutrinário, tá? Irmãos, o que a gente conhece sobre o Senhor, sobre Deus, né, é muito limitado. É muito limitado. Deus, ele é infinito, mas através da sua palavra, ele se revela ao homem. E aí ele vai se revelando de maneira progressiva e a gente consegue ver essa progressão, inclusive dentro do texto. E isso também se aplica nas nossas vidas. Né? Se aplica nas nossas vidas. A nossa compreensão sobre o Senhor, a nossa compreensão sobre Deus, ela é de um jeito quando no começo da fé, né, quando estamos ali neófitos no princípio, e ela vai mudando, ela vai amadurecendo, ela vai crescendo de maneira progressiva, progressiva. E a gente vai conhecendo a respeito do caráter de Deus. Então, quem é esse Deus? É um Deus, a gente vê, né, até o 40, que é um Deus justo, até o 39, que é um Deus justo. Né? É um Deus que vê todas as coisas. É um Deus que vai castigar e ao culpado ele não tem por inocente. Ele ama e ele disciplina. E a partir do 40, mesmo na disciplina, ele revela o seu amor, revela a sua bondade, a sua misericórdia. E a gente vê isso nesse texto, tá? Nessa mudança drástica. Tá? E aqui eu trouxe para vocês de maneira mais didática, de maneira mais visual, para a gente compreender melhor essa segunda parte e a gente não ver tudo, né, como um bloco só, como um, enfim, texto corrido só. Vamos entender por partes nesse slide aqui, é, nessa imagem, como essa segunda parte de Isaías ela se organiza, né? Ela se organiza por tema. Nós temos uma primeira parte, que é do capítulo 40 até o capítulo 48, que é justamente esse consolo e o Deus incomparável, tá? A gente tem aí o consolo e o Deus incomparável. Um exemplo desse texto como tem, é o vosso Deus reina. Então, aqui, né, a gente tem nessa primeira parte, essa justiça divina
que já se manifestou através, né, do castigo, através do exílio, e agora vem o consolo. Então Deus ele mostra nesse texto que ele não abandonou Israel, que mesmo que existisse nessa sensação de abandono por causa da destruição, Deus ele mostra que está com o seu povo. E ele se apresenta nessa parte do texto, né, do 40 até o 48, justamente como esse criador soberano. Como esse criador que, por mais que existam os outros deuses, ele é incomparável. Ele é incomparável. Ele está acima de qualquer ídolo. Tá? Ele está no controle de todas as coisas. E aí ele faz uma promessa: ó, vocês hoje estão cativos, mas eu vou libertar vocês, porque eu sou o seu libertador. Tá? E nesse texto também, e aí também já vamos abrir um parênteses para a próxima polêmica que vai surgir, né? Surge o nome de Ciro. Né? Surge o nome de Ciro. E aí, irmãos, isso, né, é uma profecia muito específica, tá? Ciro, ele surge em Isaías 44, 28, 45, 1, como esse libertador. É o povo que vai, é o líder, né, é o rei aí, que vai deixar, né, que vai libertar o povo do cativeiro e vai permitir, né, já nessa fase aí do Império Medo-Persa, que vai permitir que o povo volte para sua casa, volte para sua terra, tá? Ele é visto aí como com essa figura, né? Só que o texto também deixa claro que ele não, Ciro não será o Messias, tá? Ele vai ser um instrumento usado por Deus para libertar o seu povo. Tá? Ele vai ser justamente esse instrumento usado por Deus para libertar o seu povo. Então, a gente tem, né, nesse texto, nessa fase, né, nessa parte do texto, alguns capítulos específicos, mas a ideia principal é esse Deus que consola e liberta. Tá? E se repete várias vezes. Então, no 40 a gente já viu os primeiros versículos, que é o Deus que consola o seu povo, ele é poderoso e ele cuida, né, do seu povo, cuida de cada um dos cansados. No 41 ele ali promete ajuda, no 42 ele surge, né, surge o servo do Senhor, que vai trazer justiça para Israel. No 43 ele traz essa ideia, né, que Israel é meu, você me pertence, tá? E eu vou livrar vocês. No 44 ele traz a crítica aos ídolos, mostrando, ó, esses ídolos aqui não são nada. Esses ídolos aqui, eles não têm poder para salvar. Eu é quem vou salvar vocês. Eu é quem vou restaurar Israel. Tá? 45 já falamos, né? Ele levanta Ciro, o grande, para libertar o povo. No 46 ele traz de volta o ponto, né, dos ídolos novamente. No 47 ele é a queda da Babilônia e no 48 ele repreende Israel. Ó, mesmo no meio do consolo tem uma repreensão. Mas ainda assim ele promete essa redenção, tá? Então, nesse primeiro bloco aqui, a gente tem esse consolo. Consolo e essa apresentação desse libertador, tá? Já saindo dessa primeira parte, nós já entramos na parte 2, que é do capítulo 49, tá? 49 até o capítulo 55. E aqui, irmãos, a gente tem o coração dessa segunda parte de Isaías. É justamente nessa segunda parte que a gente tem o coração da segunda parte, que é o servo sofredor e a nova aliança. Tá? O servo sofredor e a nova aliança. Mais uma vez eu repeti, quem ainda não assistiu o vídeo sobre o servo sofredor também está disponível. Tá? O tema principal dessa segunda parte é justamente essa redenção espiritual e chamado universal. Tá? No vídeo eu falei só porque eu estou sempre trazendo para não ser repetitivo, tá? Mas no vídeo eu expliquei bem direitinho essa ideia da substituição, da culpa que era sobre nós e que foi
deixada, né, e levada por ele. Nessa segunda parte, a gente encontra o que a gente chama cantos do servo. Tá? Cantos do servo, esses cânticos do servo sofredor que traz justamente a ideia desse servo que será luz para todas as nações, que será fiel ao seu povo, que vai trazer essa tão grande salvação e também que revelando que essa salvação não é só para Israel, é uma salvação universal. E o texto ele aponta para isso. O servo, ele não vai trazer salvação só para um espaço geográfico ou para uma tribo, não. Ele vai trazer a salvação para todos. Para todos. Nessa segunda parte, a gente destaca alguns cânticos, né? Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e Isaías 52 e 53, que a gente viu, né, na nossa aula que esse cântico ele não começa no capítulo 53. Ele começa na metade ali, no meiozinho do capítulo 52 e conclui no capítulo 53, tá? Deixa eu ver se eu não deixei de falar alguma coisa. Acho que é isso aqui. Isso, né? E lembrando, né, que esse texto, né, é sempre bom a gente ressaltar, esse texto ele é interpretado de maneira distinta entre judeus e cristãos, tá? É claro, mas só para a gente recapitular. Os judeus eles interpretam que esse servo sofredor, né, seria Israel, que já passou por muita coisa, tem passado por muita coisa e que está sofrendo justamente por um propósito maior, para que a glória de Deus se manifeste mais na frente, trazendo vitória, né? Porque o texto fala disso, que esse servo ele vai sofrer, mas ele terá vitória ao final. Então, os judeus interpretam dessa forma. Já os cristãos não. Os cristãos, o cristianismo, né, a igreja, ela interpreta que esse servo sofredor foi o Messias, essa profecia já foi cumprida e que essa salvação, essa tão grande salvação, já alcançou a cada um de nós. Então, são interpretações distintas desse mesmo texto. Tá? Desse mesmo texto. E aqui nós temos a terceira, né, e última parte, nesse bloco final do livro do profeta Isaías, que é do capítulo 56 até o capítulo 66, que também é uma das partes assim lindas do texto, lindas do texto. Então, se você se emociona vendo tudo que o Messias sofreu e iria sofrer, então aqui você se regozija com toda a glória que está preparada para os santos. Tá? Que está preparada para os santos. E aqui a gente tem um julgamento e a restauração final nessa terceira parte, onde o profeta ele traz justamente essa necessidade de uma justiça verdadeira. Tá? Isso aqui é um ponto bem interessante quando fala a respeito de restauração, porque o povo já havia sofrido de tudo, né? Como vocês já sabem, sofreram com a invasão do cativeiro, já estavam escravos, cativos, numa terra distante, numa língua que não era sua, numa comida que não era sua. E, irmãos, assim, é muito difícil. Só sabe quem passa, tá? Só sabe quem passa. Só abrindo um parêntese aqui, né, lógico, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, mas só usar como exemplo, né? Como vocês sabem, hoje eu estou numa outra nação, num projeto missionário e tudo mais, e eu tive que reaprender, você tem que reaprender tudo. Reaprender a falar, você descobre que você não sabe falar, então você tem que falar a língua do país, você tem que reaprender a comer, você foi criar toda uma vida, né, comendo cuscuz com carne de charque e um café com leite na janta ou no café da manhã, e chega aqui não tem nada disso, não tem nada disso, você reaprende a comer, reaprende a falar, isso por opção, né? Compreendendo que o Senhor tem um propósito maior em tudo isso. Só que eu fico imaginando você ter que fazer tudo isso obrigado, forçado, escravo. Foi isso que o povo passou. Então o povo saiu da sua terra, que tinha sido destruída, foi levada, teve que aprender uma nova língua, que foi o aramaico, teve que aprender a escrever, aprender a ler, aprender a falar, aprender a comer, aprender toda a religiosidade daqueles deuses, tudo isso forçadamente.
Imagina o estado que essas pessoas estavam. E tudo isso, né? Aí entra como esse fogo, né? Esse ouro que é provado no fogo, para justamente para essa purificação, para essa restauração. Tá? E aí onde o Senhor se apresenta essa justiça verdadeira, para mostrar, ó, eu vou trazer aqui o Senhor dessa forma, né? Eu revelei, né, o pecado de vocês, tornei ele público, mas agora eu vou curar, agora eu vou restaurar. É como um remédio, vai doer, vai machucar, mas vai ser para curar, para restaurar para sempre. E aí nessa parte ele traz essa promessa de restauração para Jerusalém. E traz essa visão, né, desse futuro transformado, esses novos céus, nova terra e essa paz e justiça que não vai ser mais só por um governo, por um rei, mas vai ser para sempre. Tá? Só que para isso, e o texto traz isso com verdade, traz isso claro, é, essa transformação ela não vai ser mais exterior, ela vai ser interior, vai ser de dentro para fora, vai ser de dentro para fora. E aqui a gente tem alguns capítulos, né? Tem alguns pontos que essa segunda parte traz. Ó, no capítulo 58, por exemplo, Deus ele critica o jejum falso, né? Ele quer, na verdade, uma justiça prática. No 59, ele traz esse pecado, né, que separa o povo de Deus. Então, ele promete intervir, justamente trazendo essa restauração. No 61, né, já vimos que ele traz as boas novas aos pobres, que é associada à missão de Jesus Cristo. No 63, né? Deus julga os inimigos e lembra a sua misericórdia passada. No 64, o povo ora, né? Pedindo intervenção de Deus. No 65, Deus fala de julgamento, de um novo começo. E no 66, a gente tem a visão final de novo céu e nova terra, tá? Então a gente tem com isso, a gente tem esses três blocos. O que é que acontece, irmãos? A gente vê, pode prestar atenção, que esses textos, eles não estão aí de maneira aleatória, tá? Eles não estão aí de maneira aleatória. Eles estão organizados numa sequência. E existe uma sequência lógica para isso. Uma sequência lógica para isso. Então, primeiro a gente tem aqui, né, nessa parte um esse Deus, tá? Esse Deus aqui, que ele traz, né? Que ele revela, na verdade, quem ele é, né? Quem ele é. Então, quem ele é? Ele é esse consolo, ele é esse libertador. Ele fala: eu sou a força do cansado, eu sou a esperança do perdido, eu sou a alegria daquele que está desanimado. Então, ele se apresenta como esse Deus poderoso, esse Deus de esperança que fortalece o fraco. Então a gente tem aqui nessa primeira parte, nesse texto aí, nesse texto nessa primeira parte aí do 40 ao 48, né? 40 ao 48. Do 49 ao 55, a gente já tem, né, o Deus que ele vai resolver o problema raiz. Então, depois desse consolo, né, depois desse conforto, dessa alegria, qual é o problema? Qual é o problema? O homem que está, todo esse sofrimento que o povo está passando é devido ao homem estar afastado do Senhor. Esse povo está passando o que está passando por causa dos seus pecados, por causa das suas injustiças. Então, esse povo merece o quê? Esse povo merece o castigo, merece a condenação. Só que aí quem vem? O servo sofredor. E aí ele vai resolver o quê? Ele vai resolver a raiz do problema. Ele vai sofrer no lugar dos outros para perdoar os pecados e satisfazer essa justiça divina. Ele vai carregar a culpa que era minha, que era sua, só que agora está sobre ele. Né? Então Deus ele vê a justiça, ele vê o problema e é só que ele não ignora esse problema, ele traz uma solução para o problema.
que é o sacrifício do seu próprio filho, tá? E uma vez que esse servo, né, manifesta esse sacrifício, que o povo ele é ele é liberto dessa culpa, né, ele é perdoado dessa culpa, aí a gente tem a terceira parte. Deus, ele faz um convite, né? Ele faz um convite. Venham até mim. Venham todos. E não precisa pagar. É de graça. Eu estou preparando uma nova Jerusalém para cada um de vocês. Eu vou restaurar todas as coisas. Eu vou ser essa restauração final. Tá? Ele renova tudo. Ele falou: pronto. A partir de agora, vocês serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. Né? Porque eis que crio novos céus e nova terra. A nova Jerusalém que veio do céu, preparada para aqueles que o esperam. Então a gente tem aqui a estrutura, irmãos, de Isaías, essa parte final, ela é muito bem estruturada. Tá? Ela é muito bem desenhada. Ela existe essa conexão teológica, né, em todas essas três partes. O Deus que se apresenta como consolo, a justiça divina que é manifesta e que é satisfeita pelo sacrifício do servo e o julgamento final. E o julgamento final e o novo céu e a nova terra. Então a gente tem essa organização, tá? Vamos aqui pro dentro dessa segunda parte, né? Já falamos, mas só para a gente reforçar, para a gente não esquecer, né? O Messias, né, nessas linhas aqui de Isaías dessa segunda parte, né? Isaías 40, né, fala desse mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. E a gente vê isso em Mateus 3, né, que é a chegada, né, a vinda de João Batista, que não seria o Messias, mas que prepararia o caminho do Messias, tá? A gente tem o servo escolhido, tá? Em Isaías 42, versículo 1 ao 4, e a gente vê Jesus, né, esse justo, que trará justiça às nações. Luz para os gentios, já falamos sobre isso, em Isaías 49, que se cumpre em Jesus, quando traz no texto, né, de Atos 13, 47, onde Jesus ele vai iluminar essas nações e e o evangelho vai chegar até os confins da terra. Nós temos o servo, né, obediente, aquele que vai suportar a vergonha, mas que mesmo assim vai confiar no Senhor, em Isaías capítulo 50. Nós temos o servo sofredor, né, aquele que vai sofrer a morte, né, vicária, a morte de cruz, mas que vai ressuscitar e que vai ter o nome acima de todos os nomes. E a gente tem o ungido com o Espírito, ou seja, aqui a gente também já começa a ver um pouco desse funcionamento, de como vai funcionar, na verdade, não como vai funcionar, mas como funciona, o texto está só revelando a economia da Trindade, como a Trindade ela se interrelaciona entre si. E a gente vê, né, que esse ungido, esse servo, agora com o Espírito, quando ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar boas novas aos pobres. Então a gente vê essa relação com o Espírito, tá certo? Dito isto, irmãos, aqui acredito que ficou bem claro, né? Tem vídeos e vários vídeos falando sobre isso. Vamos para a polêmica da noite, que é a autoria de Isaías. Tá? A autoria de Isaías. Vamos lá. Muita gente, né? Por muitos anos, muitas décadas, creu na autoria única do profeta Isaías, que o profeta Isaías foi o único autor de todo o texto. Porém, né, de algumas décadas para cá, não décadas, décadas, não, séculos já, que principalmente após a Idade Média, né, início da Idade Moderna, a Bíblia ela começou a ser analisada com uma perspectiva mais crítica, né, de analisar o texto, de procurar lacunas nesse texto e tudo mais. E
Dentro nessa busca, né, com um pensamento mais crítico, de não ver mais a Bíblia como palavra de Deus, mas como que contém a palavra de Deus, alguns estudiosos eles passaram a ver o texto como um texto redigido comum, um texto comum redigido por homens, e observaram que no livro do profeta Isaías tinham algumas particularidades, tá? Algumas particularidades. Primeira, a nomeação de Ciro. Isaías capítulo 44, né, como já vimos, cita o nome de Ciro, né? Quando disse, eu chamei pelo seu nome, eu tomei pela mão, e isso, né, é uma profecia muito específica, né, muito específica, de um tempo que Isaías, ele não viveu, um tempo que Isaías não viveu, né? Isaías, ele morreu ali, final do reinado de Ezequias, né, mais ou menos ali, e Ciro já foi séculos depois, muito, muito depois, né? Então, alguns, bem, estudiosos quiseram argumentar, não, Isaías provavelmente escreveu até o capítulo 39, e aí depois o texto foi adicionado já no período da Babilônia, pós-Babilônia ali, e foi editado e somado e colocaram tudo como se fosse numa pasta só, tudo num bolo só, num rolo só ali e botaram como autor de Isaías por conta dessa profecia, tá? Pela profecia que existe aí desse período pós-Babilônia. O segundo é com relação a estilo, vocabulário e tom do texto, né? Como já falamos aqui, o tom muda drasticamente, 39 por 40. O vocabulário também, tá? O vocabulário, a forma do texto, a forma de redação muda bastante de uma parte para outra. Quem aí estuda, né, a língua hebraica e domina, vê que as palavras mudam, tá? A forma de escrever, ela muda bastante, tá? E, por fim, né, a referência ao exílio babilônico como uma realidade presente. Então, se a gente olha pelo lado da profecia, é como se o profeta tivesse viajado até a Babilônia, né, até os dias da Babilônia, vivido os dias da Babilônia, e escrito na perspectiva de uma pessoa que estava no exílio da Babilônia, tá? Então, o exílio ele não é visto, né, como que algo que vai acontecer, mas ele é descrito como uma realidade vivida, como alguém que está vivendo o exílio, que foi levado ao exílio e escreveu sobre aquilo, tá? Então, esses são, acredito, são os três principais problemas que existem dentro do texto. Essa segunda parte, para vocês terem ideia, por muitos estudiosos, depois você pode pesquisar e ler, ela é chamada de Deutero-Isaías, né? O Proto-Isaías, depende. E essa segunda parte é vista sob essa perspectiva de que não foi o profeta quem escreveu, só até o capítulo 39. 40 em diante foram outras pessoas, inclusive outros ainda mais críticos, ainda dividem Isaías em três partes, né? Que seria o primeiro Isaías, que foi o escrito realmente pelo profeta, do 1 até o 39, o Deutero Isaías, que é do 40 até o 55, e o Trito Isaías, né? Que é do capítulo 56 até o 66. Então seria como que essa segunda parte, ela foi editada por duas pessoas ou dois grupos de pessoas distintos e depois juntaram tudo e colocaram como o profeta Isaías, tá? Então essa é a crítica. Essa é a crítica que existe. Agora vamos, né? Então tudo isso são teorias, irmãos. Aí é uma realidade, né? Não dá pra gente fugir, não dá pra gente esconder. Inclusive, né? Até uma dificuldade. Eu fico impressionado também às vezes quando a gente está analisando material didático para essa disciplina, né, ou para outra disciplina do Antigo Testamento, que chega no profeta Isaías. Porque muita gente mesmo, muitos livros bons e tal, mas eles tratam isso com uma naturalidade tão grande que você fica impressionado. Para eles, assim, não, Isaías não tem como ter escrito tudo isso mesmo. Então, eles já tratam como que foi aí duas, três pessoas que escreveram Isaías, ou mais, que escreveram o profeta Isaías. Então, é uma parte do estudo, né, do Antigo Testamento, e quando eu estou analisando material didático, eu tenho que ter o dobro de cuidado
para quando a gente passa isso para os alunos, não mostrar que existe, mas mostrar também o outro lado, a outra face da moeda, os outros argumentos também, tá? Porque a forma que a literatura, muita literatura hoje teológica aborda isso, é como se fosse a única verdade, e a gente sabe que não é, tá? A gente sabe que não é. Isso é o quê? Teoria. São teorias, são conjecturas, são análises, assim, é um estudo robusto? É um estudo robusto, mas não deixa de ser uma teoria. Toda teoria tem falhas, tem brechas, tá? Você não pode tratar aquilo como uma verdade absoluta, tá? Como uma verdade absoluta, tá? Até porque essas teorias surgiram justamente dessas dúvidas e dessas inquietações. Então a gente agora, né, dado toda essa problemática, vamos falar da unidade literária. Por quê? Porque existem argumentos teológicos, né, para mostrar que isso foi uma autoria única. E é isso que a gente precisa aprender. Porque quando você se deparar com um texto que fala sobre Deutero-Isaías, né, sobre Proto-Isaías, né, o Trito-Isaías, você vai precisar de argumentos para trazer a realidade à tona. Então vamos lá. Vamos primeiro para as evidências internas, né? Existem evidências internas e evidências externas do texto. Então, a primeira evidência interna, né? O Novo Testamento, quando ele vai tratar do profeta Isaías, ele não fala, por exemplo, Isaías e o seu grupo de amigos, ou Isaías e seus discípulos, ou ainda Isaías e os seus colaboradores póstumos. O texto não fala dessa forma. Quando o próprio Jesus ele vai citar Isaías, ele trata como o profeta Isaías. E aí ele menciona, né, textos distintos entre o capítulo 1 e o capítulo 66. Ele não usa essa distinção que a gente está fazendo agora, da parte 1 e parte 2, não. Ele usa textos de Isaías. Ele, Paulo, usam textos distintos, de capítulos distintos entre as duas partes. Então, se o texto ele tivesse, né, uma colaboração direta de outros autores, esses outros autores seriam mencionados. Então seria assim, o texto de Isaías e como acontece nas próprias cartas paulinas. As cartas paulinas, algumas delas foram escritas a próprio punho, outras foram escritas através de ditado, onde o apóstolo Paulo ditou e outra pessoa copiou. O copista escreveu. Inclusive, o copista se coloca no texto, dizendo, eu também, ó, tô aqui, eu tô saudando vocês, mandando saudações minhas também. E o texto deixa claro isso. O texto deixa claro isso. Paulo não escondeu de ninguém que teve ajuda para escrever as cartas. Tá? Para escrever, tá, irmãos? A doutrina, o Senhor Jesus que inspirou para ele. Então, isso aconteceria, o texto traria isso tranquilamente. Tranquilamente. Mas não. O texto, ele trata o profeta Isaías. Como disse o profeta Isaías. Ó, só como exemplo, ó, em João capítulo 12, né, do versículo 38 a 41, o apóstolo cita Isaías 53, né, que é já para a parte finalzinha, e Isaías 6, capítulo 10, a parte inicial, ou seja, João atribui ambos os textos, ou seja, um texto lá do começo do capítulo, do livro, perdão, e um texto lá do final do livro, para o mesmo profeta. Para o mesmo profeta. Do mesmo jeito, Mateus capítulo 3, versículo 3, né? A profecia de Isaías 40, versículo 3, que é aquele que prepara o caminho no deserto, é explicitamente atribuído ao profeta Isaías, sem distinção de autoria tardia. Ou seja, a gente tem dois evangelistas que trazem textos do profeta de momentos distintos, mas com uma mesma autoria. Com essa mesma autoria, tá? E o texto de Lucas, que esse aqui para mim também é muito forte, Jesus ele abre o rolo na sinagoga e ele lê o quê? Ele lê Isaías 1, Isaías 39? Não. Ele lê Isaías 61. E ele identifica a si mesmo como o cumprimento desta profecia de Isaías 61. E ele reconhece a autoria do profeta. Ele fala de Isaías como autor de toda a profecia, unificando justamente essa mensagem messiânica do início até o fim. Tá?
do início até o fim. Então a gente tem, né, dentro dessa, além dessa unidade textual, a gente tem essa unidade teológica, né? A identidade de Deus, né, e os temas morais que são tratados em Isaías, eles são essa impressão digital do autor. Então, vamos ver aqui, ó, quando ele vai falar sobre Deus, ele tem uma assinatura única, digamos assim, entre aspas, chamada que ele trata como Santo de Israel, tá? O Santo de Israel. E o Santo de Israel, se for, vamos assim, trazer, né, para essa questão da linguagem. Se uma pessoa, né, vou citar aqui um exemplo. Se tem gente que chama Deus de pai, né? Pai, papai, paizinho, a gente já vê várias pessoas orando assim. E só chama assim, seja orando em casa, seja em público. E tem gente que só chama de Senhor. Senhor, nosso Deus, Senhor, Senhor. Então, se você pega essas duas pessoas, pede para escrever um texto, né? Você vai ver que vai ter o texto da pessoa A, só vai ter lá, né? Pai, eu te amo, tal tudinho, tu és o meu pastor, tu és o meu pai amado. Já a segunda pessoa, ela vai escrever como Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o Senhor de todo o universo. Ela vai trazer títulos distintos, tá? O texto ele vai trazer títulos distintos e não vai ter um equilíbrio, uma harmonia disso. Quando a gente olha para Isaías, isso não acontece. Se fossem pessoas diferentes, a gente teria uma abordagem sobre o nome divino de um jeito e uma abordagem sobre o nome divino de outro, né? Já em Isaías a gente não vê isso. A gente vê uma assinatura única, que eles falam Santo de Israel. E essa expressão, né, ela aparece ao total aí de 26 vezes no livro. Só que essas 26 vezes, ela não aparece nem só na primeira parte, nem só na segunda. Ela aparece de maneira equilibrada entre as duas partes. Então a gente vê o Senhor sendo chamado de Santo Israel, tanto do capítulo 1 até o capítulo 39, 12 vezes, e do capítulo 40 ao 66, 14 vezes. Então a gente tem aqui essa comparação textual sobre o nome de Deus de maneira equilibrada entre essas duas partes. Tá? Então, dá para a gente refletir? Dá para a gente refletir. Outro ponto também que são temas transversais da unidade, ou seja, são temas que atravessam todo o livro, que é a idolatria, né? Ela é a idolatria, ela é comparada em Isaías como esse adultério espiritual, e ela é abordada nas duas divisões, tanto na parte 1 como na parte 2. A parte da confiança, né? Que as nações, que Israel tinha essa ideia, né? Israel e Judá tinha essa ideia de confiar nas outras nações e não confiar no Senhor. Isso é abordado tanto na primeira como na segunda parte. E essa restauração, né? Apesar na primeira parte não ter tanto, mas vem o castigo, mas sempre vinha ali, né, uma promessa de consolo. Mas na parte 2, esse consolo, ele se manifesta, né, como uma glória futura, uma glória que virá, sendo essa manifestação do plano final de Deus. Então, esses são temas transversais que atravessam todo o livro, independente se a gente está falando de parte 1 ou de parte 2 de Isaías, tá? E antes da gente entrar no caso de Ciro, eu queria mencionar uma coisa, né, quando a gente fala sobre estilo de linguagem, que isso é uma crítica bem forte que as pessoas elas fazem quando a gente está analisando esse texto. O pessoal diz o seguinte: não, muda muito o texto, é óbvio que foi escrito por uma outra pessoa. E aí eu quero trazer um paralelo, uma ilustração, para você ver como isso é possível, como é possível a pessoa escrever textos diferentes. Imagine só, pegue um texto seu que você escreveu há 10, 15 anos atrás. Texto que você escreveu há 10, 15 anos atrás. E um texto seu, você procurar nas suas anotações, nos seus cadernos, e um texto seu escrito hoje. A gente vai perceber, irmãos, uma mudança nítida, drástica. Por quê? Porque a língua, ela é viva. A língua, ela é viva. Ela vai mudando. As pessoas, elas vão amadurecendo. Então, a redação, a forma que a pessoa escrevia
era de um jeito há 10, 15, 20 anos atrás, no princípio, com a maturidade, com o conhecimento, com a revelação, a maturidade faz a gente escrever diferente, faz a gente escrever melhor. Eu estava vendo esses dias, né, comparando, né, a minha dissertação do mestrado com a minha tese de doutorado, apesar de elas terem ali uma contagem de páginas aproximada, são dois textos completamente diferentes. No mestrado é como se eu estivesse ali engatinhando, como aprendendo a escrever, aprendendo esse mundo científico, e no doutorado a gente já vê um salto. E foi coisa assim, tipo, de uma diferença de 3 anos de um para o outro. Então, a maturidade faz com que a gente escreva melhor. Então, se todo mundo amadurece, por que o profeta Isaías não poderia amadurecer? De escrever de um jeito no começo ali da profecia e depois já no final a gente viu que ele ficou um tempo recluso, né, recluso ali no reinado de Acais para poder ali buscar o Senhor, escrever, orar e tudo mais. Então, o que impede dessa maturidade do profeta acontecer e essa maturidade ser impressa no texto? Nada, nada. Então a gente tem aí essa mudança, mas é uma mudança de maturidade, tá? Sobre o caso do Ciro, do rei Ciro, né? A gente vê uma menção clara de Ciro, né? Que não exige que o autor, né, esteja ali naqueles dias pós-exílio, naqueles dias, né, pós-exílio, né? Para Deus, irmãos, não existe barreira. Então eu acredito, né, tenho essa fé que o Senhor revelou para Isaías o futuro, inclusive o nome do rei. Por quê? Porque a onisciência de Deus, ela é o ponto central e prova e revela a sua divindade para a gente. Ele conhece todas as coisas. Alguns ele revela todo o futuro. Outros as pessoas elas vão descobrindo no meio do caminho. Certo? Então existe essa diferença. Existe essa diferença, tá? Então, eu entendo, né? Eu compreendo que existe uma dificuldade das pessoas elas crerem, mas eu acredito também que a profecia é uma revelação, tá? Então, apesar de existir esse argumento crítico contra o profeta, de falar, né, a respeito do nome de Ciro, mas a gente vê a natureza sobrenatural da revelação divina, tá? E outra coisa também, só que isso aqui é uma parte mais literária, tá? Isso aqui é quem vai a fundo do a fundo no texto. A gente vê a estrutura e quiasmo parecido. Então, no texto, a gente vê o que a gente chamaria hoje de padrões quiásticos. O que são padrões quiásticos? É uma estrutura, né, literária que é utilizada em alguns determinados textos. E isso acontece dentro do livro do profeta Isaías. Por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 6, ou seja, os 6 primeiros capítulos, a gente vê o julgamento divino sobre Judá, tá? Julgamento divino, Judá, as nações, todo mundo é julgado ali nessa primeira parte. E a gente vê os 6 últimos capítulos, ou seja, a parte final do livro, sobre a glória divina, que virá também sobre Judá. Então, 6 primeiros, 6 últimos, e aqui a gente tem uma estrutura, tá? E isso é proposital, isso tem uma lógica. E no meio de tudo isso, a gente tem um centro histórico, que é do capítulo 36 até o capítulo 39, onde acontece o desenrolar dessa parte central, né, da história, ali, enquanto a monarquia ela estava estabelecida em Judá, tá? Então, isso gera, irmãos, uma estrutura simétrica, tá? E você pode perguntar, é por acaso? Não é, tá? Isso aqui trata justamente de uma mente inteligente, de uma mente que arquitetou tudo isso, que planejou essa escrita, para que isso ficasse de forma natural, de forma orgânica, tá? Então, a gente tem essas estruturas aqui
em Isaías, e para concluir, né? Para concluir essa segunda parte, consequentemente, a nossa disciplina, a nossa aula de hoje, né? O que é que a gente pode trazer de Isaías 40:66 para os dias de hoje? Então, Deus consola o seu povo no sofrimento. Como eu falei anteriormente, o castigo não é para sempre. O castigo é para a gente aprender, para que sejamos restaurados. Mas mesmo no meio do castigo vem o socorro, vem um consolo, né? As profecias messiânicas apontam para Jesus como servo sofredor, mas também como servo glorificado, aquele a qual o Senhor glorificará, tá? O texto também, essa segunda parte também fala da restauração final, novos céus e nova terra. É e sempre será a nossa esperança, tá? E por fim, a autoria única destaca a soberania divina sobre a história. As pessoas elas têm dificuldade de crer na profecia, têm dificuldade de crer nessa autoria única, mas isso só revela e mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E eu queria terminar, né, essa disciplina com esse versículo de Isaías 53, essa segunda parte. Isaías 53, versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém, meus irmãos? Que essa disciplina, né, que essas aulas tenham ficado gravadas não só na mente, mas no coração de cada um de vocês. Tá? Que seja um momento aí que você possa ler o profeta Isaías agora com outros olhos, com uma ótica mais madura, uma ótica agora observando a profecia, com essa profundidade maior no texto, entendendo o texto e trazer ele para os dias de hoje. Entender que Isaías não só se resume a Isaías 6, Isaías 53 na época da Páscoa. O pessoal transforma Isaías desse jeito. Ah, Páscoa, vamos ler Isaías 53. Ah, culto e missões, vamos ver Isaías capítulo 6. Não. A gente viu aqui que é possível estudar Isaías de maneira aprofundada. E isso aqui, irmãos, por incrível que pareça, nós vimos aí, ó, 4 aulas ao vivo, né, aqui, e 4 aulas complementares. Uma primeira aula de 40 minutos e as outras aulas foram um pouquinho mais curtas. Então, a gente viu bastante coisa. Mas isso aqui, isso aqui é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa para ser vista e analisada. Muito mais coisa. É porque da forma que eu apresento aqui, parece que a gente viu quase tudo, né? Mas é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa para a gente estudar. A palavra de Deus, ela é infinita. Ela é infinita. E com isso, né, eu trago esse convite a vocês de estar sempre, sempre estudando a palavra do Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa aula de hoje, pela conclusão dessa disciplina, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai amado, damos graças, Senhor Jesus, nesta hora, por essa disciplina, Senhor, que se conclui. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra. Quantos, Senhor, gostariam de estudá-la e nesse momento não tem condições, seja por enfermidade, por trabalho, por condições financeiras, Senhor, por tempo, por trabalho, no seu trabalho, e o Senhor nos abriu essa porta. Nos ajuda, Senhor, a entrar por ela com alegria e que, através, Senhor, dessas aulas, nós possamos, Senhor, conhecer-te cada dia mais e compreender o teu amor e a tua fidelidade, a tua restauração e até a tua disciplina, Senhor, por cada um de nós. Assim, Senhor, que eu te peço uma bênção especial por cada um dos teus filhos que estão nessa hora aprendendo tua palavra, aqueles que estão aqui ao vivo comigo, também aqueles que vão ver essa aula gravada, para a honra e para a glória do teu nome. Assim que eu te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.